meu povo, e que vem outubro, que setembro fique pra trás, porque olha quanta coisa ruim aconteceu em setembro. Eu não sei pra vocês, mas lá em casa foi agonia, mas tá passando, tá tudo passando, tá tudo entrando nos eixos. E aí, Celcinho, tudo bem? Olá, boa noite. Saudade de você, Celso! Você traiu a gente. Nada. Traiu nós. Ele foi pro Hora do Voto, lá do Jornal da Gazeta, né? Ontem esteve na cobertura das eleições aqui. Momento importante para a democracia no Brasil. Trabalhou maravilhosamente bem. Obrigado. O Celso fica tão bem no jornalismo e ele fica tão elegante ali no terno, fica tão bonito, tão chique, que eu acho até que ele combina demais com o jornalismo. Mas ele é nosso! Não abrimos mão! Ele combina. Ele tem cara de apresentador de telejornal, né, Celso Cardoso? Mas fica mais, vai. Tá bom, eu fico. A gente gosta de você. Boa noite! Ataque em todas as frentes. Ataque em todas as frentes. Homem polivalente, multivalente. Falou, atacante. Atacante. Tem que ser Mas olha quem versátil. tá aqui, o atacante, nosso tetracampeão, Paulo Sérgio! Boa noite, Mi. Boa noite, você de casa. Celso, fazia tempo que eu não tava com o Não Celso. é? Ele tá mais coradinho. Eu tava de tá férias mais depois fortinho. disso. Ele tá diferente. Depois o senhor viajou? É porque ele tava de Ele tá- férias, Ah. ele viajou, ele foi, sabe pra onde? Pra onde? Argentina. Que isso, hein, Come-se É, bem lá. ó, a cara boa, comeu carne, né? Tá impossível. Gente, hoje tem que tocar a música da nave, ô Fini, ô Pachecão. É segunda-feira, eu até esqueci a nave. Aqui tá tão corrido o dia hoje. Segunda-feira! A nave do Gazeta Esportiva vai decolar nesse mês de outubro e você vem com a gente. Hoje é dia de trazer a repercussão da derrota do São Paulo na decisão da Sul-Americana. Eu não esperava por essa derrota, gente. E tem também as novidades de Corinthians e Santos. O Palmeiras entra em campo daqui a pouquinho para tentar aumentar a vantagem na liderança do Brasileirão. E é claro que vamos prestar uma homenagem ao grande Éder Joffre, que nos deixou no final de semana. Que triste a partida do Éder Joffre. Um beijo a toda a família, aos nossos sentimentos. A gente volta daqui a pouquinho. Antes, olho nas dicas. Ai, nós, aqui outra vez. De onde é isso? Isso é Demônio... Não, é Ai, Demônio da nós, Garoa? aqui outra vez. É, Demônio da Garoa. É? Aliás, um abraço pessoal do Demônio da Garoa. Já cantou com a gente, né, no Muitas troféu Mesa vezes. Redonda. Sempre foi do lugar. Já que eu mandei um abraço, queria mandar um abraço também pro São Paulino, o seu Garcia, que assiste sempre a gente. Oba! Olha, forte abraço pro senhor, viu, seu Garcia? Seu Prazer em Garcia, conhecê-lo. da Celso Garcia? Não, não da é Celso Avenida? Garcia, Não, tem nada a ver. Não tem nada a ver com a Avenida. Beijo, seu Garcia. Pro Dudu também, que é palmeirense. Pro Dudu? Sobrinho dele. O Dudu... Eduardo. O Dudu... O do Palmeiras? Não, esse é outro. O Eduardo. Dudu, Esse sobrinho não do seu joga Garcia. bola. Ele bate um bolão, mas não no futebol. Entendi. Tá bom, Celcinho. Beijo, Dudu. Beijo, seu Garcia. Bom, começamos por aqui com a decisão da Copa Sul-Americana. São Paulino, vai ter que rever. Gabriel Ambrós marcou presença na decisão em Córdoba e vai mostrar agora pra você tudinho. Fica aí de olho. Sonhando em ver o São Paulo mais uma vez campeão sul-americano, milhares de torcedores invadiram a cidade de Córdoba, na Argentina, a 2.400 quilômetros da capital paulista. A missão do tricolor era vencer o Independiente Del Valle, do Equador, em final única no estádio Mário Alberto Kempes. 40 horas de viagem, da Brasilândia Descemos em até Iguaçu, alugamos outro carro, estamos em vários problemas, 40 horas de carro, mas estamos aqui para apoiar o São Eu vim de Candelária, no Rio Grande do Sul. Eu vim de Minas. Eu fiz Durham, onde eu moro, a Chicago, Panamá, Córdoba. Do outro lado, o Del Valle também buscava o seu bicampeonato. Os equatorianos venceram a Sul-Americana em 2019. Todo bien, ganamos 2-1, A los penales, le ganamos, a los penales. Quando a bola rolou, logo ficou claro que o Del Valle iria aprontar mais um feito histórico. Os equatorianos mostraram o que vieram e já aos 11 minutos, Lautaro Dias, o destaque do time, exigiu defesa de Felipe Alves em chute no canto. 1 minuto depois, nova investida pelo lado direito. Mais uma vez Dias fez a ultrapassagem e dessa vez bateu cruzado para vencer o goleiro São Paulino e abrir o placar. A blitz do Del Valle seguiu, e aos 18 minutos, o ex-Corinthians Sornosa recebeu com espaço e bateu de fora da área. Felipe Alves resvalou e a bola carimbou a trave. O São Paulo tentou correr atrás do prejuízo e teve chances para empatar, mas ao contrário do que a torcida esperava, não era o dia de Caleri. 3-0 São Paulo, 3 do Caleri e vamos sair daqui campeão com a taça. O atacante teve 3 boas chances para marcar.
Ainda no primeiro tempo, o camisa 9 recebeu de Patrick, driblou o goleiro, mas não conseguiu empurrar para as redes. Na etapa final, o argentino cabeceou livre aos 3 e aos 4 minutos, mas não acertou o gol. Na tentativa de pressionar o Del Valle, o tricolor acabou cedendo mais espaço e viu de camarote a bela troca de passes dos equatorianos terminar em gol de Faravelli aos 21 minutos, 2-0. Com a desvantagem no placar e a derrota iminente, os São Paulinos perderam a cabeça e tiveram Caleri e Diego Costa expulsos nos momentos finais. Sem o título, a permanência de Rogério Ceni no comando de São Paulo não está garantida. O matador de gigantes fez mais uma presa e o São Paulo perdeu a final da Copa Sul-Americana aqui em Córdoba. Mesmo com a maioria nas arquibancadas e a expectativa de voltar a vencer um título internacional, o tricolor não foi páreo para o Del Valle. A empolgação da torcida que viajou milhares de quilômetros virou tristeza e garantiu uma volta amarga ao Brasil. Eu acho que hoje era um dia muito importante na história do clube, onde nós poderíamos ter mudado essa década que vem de luta, mas ao mesmo tempo também sofrimento por não ter conquistas. A gente lamenta muito também o torcedor que viajou até aqui de várias maneiras e com muitas dificuldades, compareceu e num número muito legal de torcedores, incentivou, cantou até o fim e não sai daqui com títulos, sai chateado, tem uma volta toda para fazer. Isso é o que mais dói pra gente, né? Os caras que gastaram, que vieram, que torceram e não viram mais uma vez o São Paulo campeão. Se uma novela começa no tricolor, no Del Valle a noite foi de festa. Os equatorianos garantiram mais um título sul-americano e a vaga direta na Libertadores de 2023. Não, sim, na verdade que eu estou muito feliz. Para mim também era um clássico. Eu joguei na final do Paulista também e fui campeão pelo Corinthians. Aproveito e mando um grande abraço para todos os torcedores do Corinthians. Está muito feliz, estão mandando muito mensagem para mim. Muito bom, né, mano? Graças a Deus a gente fez um jogo muito importante contra um time muito grande do Brasil. Então a gente sai feliz, a taça tá do nosso lado e festejar com a gente do Equador. Muito bom. Não é a primeira vez que o Independente Del Valle apronta para cima de um time brasileiro. Nossa. E qual é a vantagem disso? Para a gente aprender a baixar um pouquinho a bola. Sabe, essa história da tradição, da camisa o tempo todo. O Del Valle veio aqui, ignorou a camisa do Corinthians, deu um baile em plena Itaquera. Jogando no Equador, já goleou o Flamengo. Flamengo todo poderoso, 5-0. Sabe, eliminou o Grêmio de uma Libertadores. Time pequeno do Equador, não tem torcida. Gente, é um trabalho muito sério. E futebolisticamente falando, o Del Valle dá um banho em muito time brasileiro. Deu um banho no São Paulo. Organização, de maneira de jogar, que vem desde a base, uma filosofia que é respeitada. Entra treinador, sai treinador, mas a filosofia é mantida. Tanto que o treinador que está lá hoje, ele era auxiliar do Miguel Ramírez, tem 37 anos. Olha o futebol que o time apresenta, os toques de bola, o toque de bola, a maneira de jogar. E o São Paulo, com toda a camisa, com toda a tradição, levou um olé. Essa é a realidade. É isso que eu levou falo. Um olé. É isso que eu falo, Celso. Quando você tem um clássico, como o jogador se prepara, né? Como a mente do jogador é outra quando ele vai para um clássico, quando ele vai jogar com um time grande. Né? A cabeça é completamente diferente, o foco, a concentração. E nós vemos essa equipe do São Paulo é considerada titular. Sim. Considerada titular. E eu estava conversando agora com você, ver esse São Paulo jogar não é aquele São Paulo que nós vemos no Paulista, quando derrotou o Corinthians no Morumbi, logo no início do jogo, fazendo 1-0, uma marcação sob pressão, uma equipe concentrada, e acharam que ia
conseguir a vitória a qualquer momento. Não, nós vamos lá, nós vamos vencer. E não é assim, futebol não é assim. E agora, destaque para os 3 argentinos da equipe. Sim, o Dias. O Dias. Estava esperando que ele fosse jogar. O Faravelli. Sim. E com 40 anos o Pelerano. É isso aí. Que os 3 arrebentaram no jogo. Ó, e antes de falarmos do futuro do Rogério, eu queria falar só rapidinho sobre uma outra questão, que é o espírito de decisão. A Conmebol teve a infeliz decisão de levar um jogo só para Córdoba, não ter promoção nenhuma em São do jogo, estádio vazio, não tinha clima de decisão. E o São Paulo parece que ele na hora de pensar em turno e retorno, 2 jogos. E o São Paulo parece que é carente desse clima de decisão e não vestiu o espírito de decisão. Sabe, o espírito do São Paulo, que parecia uma final, durou 5 minutos no começo do segundo tempo. De resto, quem teve intensidade, quem jogou como se fosse uma final de campeonato, foi o Del Valle. Então o placar foi justíssimo. Agora sobre o futuro do Rogério. Ele mesmo levantou a bola quando disse, não sei se continua. Se eu perder a final, eu não continuo. Mas com um contrato assinado, você não pode avaliar um trabalho num jogo. Você tem que observar quais foram as metas que nós traçamos. Nós atingimos a meta ou não? Título. Ok, é importante, mas São Paulo foi além na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro está devendo, faz um balanço e vê se o trabalho continua ou não, com humildade, dos 2 lados. E eu acho que o trabalho foi muito bom, está sendo bom, até porque a perspectiva do São Paulino no início do campeonato era de nenhuma de chegar em semifinal, de chegar em final. Chegou a 2 finais. Aí chegou em 2 finais. Então, ontem nós estávamos num mesa redonda, eu vi assim o Miller todo nervoso, o Nazi todos nervosos ali, mas se nós observarmos bem, o São Paulo fez uma boa temporada. O Miller até brigou sobre política com o Chico Lang. Nos bastidores. Ele estava nervoso. Quantos remédios você deu para ele para dor de cabeça? Ele ficou com... Dei 4. Deu 4 remédios para dor de cabeça. Ele estava ontem nervoso. Ele estava com a cabeça São Paulo cheia. Deixou ele nervoso. Mas eu creio que no balanço geral, se nós observarmos o que São Paulo fez e a grana que entrou por chegar numa semifinal e numa final, recompensa. Direto para o CCT da Barra Funda para conversar com Osmar Garrafa. Boa noite, Osmar Garrafa. Como que o Rogério Ceni analisou o jogo de sábado? Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Claro, com muita tristeza, né? O Rogério tinha colocado, alguns entendem como pressão, outros entendem como objetivo, o fato da necessidade de se conquistar essa Copa Sul-Americana, esse título que não veio. O Rogério, inclusive, Michele, ele não foi nem receber a premiação de segundo colocado, né? Os jogadores do São Paulo foram e o Rogério foi até perguntado na coletiva que ele não apareceu. Ele falou, quem tinha que comemorar era o Del Valle, não é nenhuma falta de respeito da minha parte, é uma opção minha, ia demorar muito aquela cerimônia, eu preferi vir pro vestiário, os jogadores que representaram o São Paulo Futebol Clube. E o Rogério ficou muito abalado, ele sentiu mesmo o golpe e o objetivo era conquistar essa competição. O Rogério fez um balanço do jogo, né? O Gabriel mostrou aí um retrato do que foi o jogo, mas vamos ouvir o que pensou o Rogério, de que forma o Rogério viu essa decisão contra o Independente Del Valle, vitória da equipe equatoriana por 2-0. Nós tivemos nossas oportunidades, criamos boas chances de gol, não fizemos, eu acho que essa é a realidade do jogo. Del Valle é uma equipe que controla bem a partida, sofremos um primeiro gol num chute despretensioso que poderia sair para escanteio, fora, livre, né? A bola bate no Igor, o Diego vai tirar e acaba sobrando. Eu acho que nós sentimos bastante esse primeiro gol, mesmo assim. Tivemos nossas oportunidades, nossas chances. O começo do segundo tempo, muita pressão e poderíamos ter empatado o jogo naquele momento. O tempo foi passando, nós fomos diminuindo o ímpeto também, não conseguimos, eles tiveram mais a posse, mais o controle do jogo na parte final. E aí nossas chances diminuíram, foram rareando as oportunidades de gol e não conseguimos sair daqui com o objetivo que nós viemos, que era ser campeão. Bom, tá aí, Michele, o Rogério fazendo uma avaliação, uma leitura do que foi o jogo para ele. Agora é pensar na sequência da temporada e estamos chegando ao final dessa temporada e o balanço do São Paulo até aqui, já está quase por se encerrar o ano, é o seguinte, né? Campeonato Paulista, São Paulo chegou à decisão.
acabou perdendo o título para o Palmeiras no Allianz Parque, depois de ter feito um bom resultado no Morumbi. Na Copa do Brasil, o São Paulo chegou à fase semifinal, foi eliminado pelo todo-poderoso Flamengo. E também chegou à decisão da Copa Sul-Americana, mas não levou o título. Agora, para matar o objetivo, precisa garantir vaga à Copa Libertadores. O São Paulo hoje é o 13º colocado no Campeonato Brasileiro e está com 37 pontos e a 5 do G8. Então o São Paulo, para atingir todas as metas, teria que conquistar a vaga à Copa Libertadores. Ela não virá direta, dificilmente virá direta. E para chegar então à pré-Libertadores, o São Paulo precisa tirar uma diferença de 5 pontos. O próximo jogo do São Paulo será já na quinta-feira em Belo Horizonte contra o América. E no final de semana o São Paulo recebe o Botafogo no estádio do Morumbi. Foco total por aqui. Já falaram aí o Paulo e também o Celso Cardoso a respeito do futuro do Rogério. Ele deixou nas entrelinhas se permanece ou não. Por enquanto, é tentar atingir a meta de vaga para a Copa Libertadores da América. E se ela vier, muito provavelmente será apenas a pré-Libertadores, Mi. Beleza, Garrafa, mas eu achei o Rogério extremamente decepcionado, abatido, chateado, derrotado. Mas assim, achei. Só que também tem a questão esportiva que você não pode... E ele não foi pegar o presente. Eu entendo que ele é competitivo, eu entendo que ele quer vencer. Não é exemplo mas isso aí. Eu acho... E não é a primeira vez. Aconteceu na Recopa, sabe, acho que ele jogou... Presenteou a medalha para a torcida. Enfim, eu acho desrespeitoso com quem venceu. Sabe? Com quem venceu. Eu acho que faz parte da esportividade. E outra coisa, você tem que valorizar. Se foi vice da Copa Sul-Americana, foi vice, mas foi. Foi o segundo melhor da competição. Até para as crianças, o exemplo que você dá do esporte. Eu acho um tipo de comportamento, eu não acho legal, não acho adequado, não acho respeitoso, legal. Enfim, cada um faz o que quer, existe aí a liberdade para isso, mas eu não acho de bom tom, sinceramente eu não acho, eu acho desrespeitoso. Vai lá com cara de poucos amigos, tal, chateado, papel, recebe, faz parte do esporte, ganhar ou perder, e tem que saber perder. E perdeu merecidamente, né, gente? Não é que perdeu com sacanagem, não foi isso. Se fosse, eu até entenderia. Né? O cara fez o gol de mão. Muito superior. Foi muito superior. Muito bem. Não adianta. Foi superior. Vamos falar do Corinthians, que o Paulo Sérgio quer falar do Corinthians. Thiago Salazar está no Parque São Jorge com as últimas notícias do Timão. Boa noite, Salazar. Você separou por aí alguma declaração do Vitor Pereira? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Separei sim um assunto para a gente tratar aqui, que é o seguinte. O Corinthians venceu o Cuiabá, fez a festa da galera, se manteve no G4 do Campeonato Brasileiro, mas uma coisa incomodou. Logo no comecinho do jogo, o Daverson abriu o placar, né? E tinha que ser o Daverson, ainda mais para cima dos corintianos, para ficar aquele clima na Neoquímica Arena. O gol acabou sendo anulado, mas o assunto veio à tona, porque não é a primeira vez, isso tem acontecido com frequência, que esse time, comandado pelo Vitor Pereira, levar um gol logo no começo do jogo. E aí... Uma curiosidade, o time soltou hoje, o Corinthians soltou o vídeo dos bastidores da vitória. Eu vou pedir para o Fini colocar no ar, porque ali a gente percebe que antes da bola rolar, isso já estava sendo tratado dentro do vestiário. Vamos ver, daqui a pouco eu volto. Não podemos desperdiçar os 3 pontos hoje, meus amigos. Tem que ser com tudo. E para isso uma entrada forte no jogo. Obrigado. Entrar concentrado, rapaziada. Desde o começo concentrado, hein? Bora, ligado. Competindo nisso. Bora, ligado. Como equipe. Bom, como vocês viram aí, antes da bola rolar, o Vitor Pereira pediu e os jogadores também ali pedindo. Vamos entrar ligado desde o começo, dá para ouvir os caras falarem. Mas não foi isso que aconteceu mais uma vez. E aí o Vitor Pereira foi questionado, né, na entrevista coletiva depois do jogo e não escondeu seu incômodo com essa situação. Vamos dar uma olhada. Infelizmente levamos com aquele, já não é o primeiro nem o segundo, nem, já foram vários. E é um aspecto que nós temos que corrigir, sinceramente, porque temos que corrigir, mas é o que eu lhes peço a eles. Entrar concentrados, entrar focados, entrar pressionantes, entrar a mostrar para o que viemos. Viemos para ganhar o jogo, viemos e levamos com aquele golo. Não sei o que dizer, temos que corrigir, mas é uma coisa coletiva, é uma coisa
de concentração, de um pormenor. Eu sei o que é que aconteceu, eu sei exatamente o que é que aconteceu, mas não vou estar aqui a dizer o que é que aconteceu, porque aquilo acabou por ser um erro coletivo que não pode acontecer, não é? Não pode acontecer. Bom, amanhã, às 9h30 da noite, o Corinthians volta a campo. Dessa vez vai visitar o Juventude, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho eu volto com todas as informações e tem novidade dessa viagem do Corinthians lá para o Sul. Mas antes eu vou passar a bola para vocês para tentar entender o que está acontecendo. Porque se os jogadores sabem, se o técnico avisa e mesmo assim o problema persiste... O que está acontecendo, né? Temos aí o Paulo Sérgio, ex-jogador. O que está acontecendo, Paulo? Acontecendo que você tá rouco, Salazar? Ontem foi cobrir o Lula no frio? O que aconteceu? Hein, Salazar? Peraí, isso aí é meio ambíguo. Cobrir o Lula no frio, parece que ele colocou um cobertor. Não, era ele que estava no jornalismo ontem também fazendo... Eu acabei pegando uma... Fala, Salazar. Não, Michele, eu acabei pegando uma... Tá. Pode falar? Não, então, Michele. Acabei pegando um resfriado semana passada da minha filha, assim como os seus filhos, as minhas também estavam tudo gripada e eu ainda estou no reflexo. Já estou bom, mas a voz está difícil, a garganta está demorando um pouquinho para voltar ao normal. Nossa, meu amigo, o negócio lá em casa parece filme de terror, viu? Tá? Não passa. Cada hora tem um novo capítulo, tá tenso. Fala, Celso Cardoso. A pergunta foi feita para o Paulo Sérgio. Fala para o Paulo Sérgio aí que eu vou prestar atenção nele. Sabe que esses dias... Se o Vitor Pereira não sabe o que acontece, só quero falar uma coisa. Se ele não sabe o que acontece, que os caras estão desligados, imagina a gente, pô. Liga esses caras, Vitor. Tira o celular ele falou, dele. ele até usou uma frase, uma WhatsApp, coisa de concentração. É isso mesmo. Até porque, esses dias, eu postamos agora a nossa entrada no campo na final de 94. Que de mão dada. Não, o aquecimento foi no vestiário. Tá. Então o aquecimento foi no vestiário, todo mundo concentrado. Hoje não, hoje você já vê que é diferente. Então, hoje você vê o atleta, ele já faz o aquecimento no campo. O Vitor Pereira, ele tem aquela mania de fazer bola parada, o zagueiro tirando bola, jogadores tendo aquela situação de jogo. Toquinho. Então hoje você tem tudo isso, a situação de jogo. Antigamente você não tinha, mas você tinha que estar com a concentração, você tinha que estar focado. E hoje essa galera, eles perdem um pouco o foco. E nesse jogo contra o Corinthians e São Paulo, o Corinthians tomou logo no início o gol e acabou perdendo. Então, esses jogos não podem acontecer. É lógico que aconteceu o que aconteceu, anulou o gol. O Corinthians fez uma brilhante partida, 2 golaços, né? 2 golaços. Esse Renato gol Augusto, do Roger Guedes foi lindo. Golaço. O passe do Yuri, o passe de calcanhar. Mas o Renato Augusto deu um passe pro Yuri de Alberto que de classe, né? Todos ganharam nota 10 ali. Agora o Tirissa fez um golaço, hein? Tá bem. Ai, você chama o cara de tiriça depois disso? De vez em quando dá tiriça nele. De vez em quando dá tiriça. Não é sempre. O Vitor mas num bom sentido. Num bom sentido. Jogou muito. O Vitor tá fazendo Dei até os parabéns pra ele nas redes sociais. O Vitor tá fazendo o papel dele, que é cobrar concentração. Não deveria nem fazer isso. Mas o jogador entra, tem um pouquinho de salto alto às vezes, sabe? Cuiabá, tá tudo. E aí vem o desastre. Só que se você vacila assim contra o Flamengo na final de Copa do Brasil, a vaca vai pro brejo. Nossa senhora, cada jogo agora tem que ser uma preparação então, tem que entrar ligado. Então, mas é a questão de você jogar contra um Cuiabá, achar que vai vencer a qualquer momento. E não é isso. É o que nós estávamos falando agora. A concentração, ela tem que ser uns 90 minutos. Antes, já no hotel, tem que vir concentrado. Seguinte, concentração é o seguinte. Tá vendo o celular? Bota na caixinha como é que é? A caixinha da desconexão. No dia do jogo, eles têm que ficar sem celular. Ou um dia antes. A nova concentração entrega o celular para a direção, e vai chega lá no treinamento, chega na hora do jogo, chega no vestiário, conversa ali com o companheiro, não fica cada um com o seu fonezinho ali, na sua. Não, gente, tem que entrosar. Fica essa porcaria, todo mundo fica lá, no celular, com o fonezinho aqui, me dá uma raiva aquele fonezinho branquinho aqui. Desconecta, tem a caixinha vou lembrar o nome da caixinha que você põe o celular, caixinha não é do desespero, é de outro nome. Daqui a pouquinho vamos trazer informações do Palmeiras. Palmeiras joga hoje à noite, viu? Estranho, né? Jogo de segunda, ainda não me acostumei. Agora pausa no futebol para falar
sobre uma triste notícia de ontem, né, desse domingo. Éder Joffre faleceu aos 86 anos e o Gazeta Esportiva presta agora uma homenagem a essa lenda do esporte nacional. O Galinho de Ouro descansou. Neste domingo morreu aos 86 anos Éder Joffre, um dos maiores boxeadores da história, tricampeão mundial do peso-pena. O ídolo brasileiro se foi em grande parte pela arte que o consagrou. Joffre sofria de encefalopatia traumática crônica, doença conhecida por demência pugilística, diagnosticada em 2015. O boxe sempre esteve no sangue. Na família, 7 outros atletas praticaram a modalidade, nenhum com tamanha maestria. O Galinho construiu um cartel de 81 lutas, 75 vitórias, sendo 52 por nocaute, 4 empates e apenas 2 derrotas. E apesar da tradição familiar, por pouco o Brasil não foi privado de um mestre da nobre arte. Nascido no dia 26 de março de 1936, no centro de São Paulo, Éder Joffre queria ser desenhista, até que o teto do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo caiu e destruiu todo o seu material escolar. Mas não é sobre o quanto você apanha, mas quantas vezes consegue se levantar. E o jovem paulistano se levantou. Incentivado pelo pai, o argentino naturalizado brasileiro José Aristides Joffre, o futuro campeão deu início aos treinos aos 14 anos e 2 anos depois, o peso-pena já fazia a sua primeira competição. Aos 24 anos, ele derrotou o mexicano Eloy Sanches nos Estados Unidos e se sagrou campeão mundial, o primeiro brasileiro da história a conseguir o feito. O título global se somou à repleta prateleira brasileiro, sul-americano e latino-americano como peso galo. Em 62, ele unificou os títulos do peso galo por outra federação ao nocautear no 10º round o irlandês John Caldwell, então campeão europeu, o feito que mais tarde valeria como título do Conselho Mundial de Boxe. Joffre ainda se manteve no topo como peso galo por 5 anos antes de sua primeira aposentadoria. Mas o gosto pelo ringue é difícil de abandonar. Veterano, ele voltou ao boxe após 3 anos parado e coroou a nova fase no dia 5 de maio de 1973, em Brasília, quando derrotou o cubano naturalizado espanhol José Legrá e se tornou o novo campeão mundial da categoria peso-pena. Joffre ainda lutou por mais 3 anos até se despedir definitivamente do boxe. Neste final de semana, a despedida é deste plano. Eternizado como o único do Brasil no Hall da Fama do boxe, o Galinho de Ouro será para sempre campeão no coração dos brasileiros. Eu pediria que todo mundo se levantasse nesse momento, porque uma das pessoas que mais vezes foi capa de A Gazeta Esportiva, sempre elevando o nome do Brasil de uma maneira extraordinária, um gênio brasileiro, Éder Joffre. Não tenho palavras para agradecer os aplausos que vocês me ofereceram, as homenagens que já me prestaram, e eu estou muito feliz. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Desculpem. Desculpa. É muito bom para nós. Homenagem da TV Gazeta ao Galo de Ouro Éder Joffre pelos 50 anos da primeira conquista do título mundial de boxe. E a data de hoje, a nossa homenagem eterna para você, grande Éder Joffre. Obrigado, Éder. Obrigado a todos vocês. Vocês merecem também os aplausos porque me incentivaram a chegar nisso, a ganhar mais troféu para o nosso querido Brasil. Muito obrigado. Obrigado. E aí, Celso? Com muita tristeza que a gente recebe essa notícia. Sabe, o Éder Joffre foi um dos ícones do esporte brasileiro. Sim. Não só do boxe, tanto que recebeu essa justa homenagem pelo troféu Mesa Redonda. Então só nos resta nem falar muito, né? Falar mais sobre ele é redundante, porque ele foi grande, o maior do Brasil, sem dúvida alguma. Então apenas os nossos pesares, os nossos sentimentos aos familiares do Éder Joffre. Parabenizar também a matéria,
Sempre quando vem essas lembranças Sim. e essas homenagens aos ex-atletas, a gente fica muito feliz, né? E poder ver homenagear em vida, né? Tudo bem, teve ali um momento dele, mas mesmo hoje, né, podendo homenageá-lo, poder rever os seus feitos, isso é muito importante para nós que somos apaixonados, que vivemos o esporte. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento assim, ao mesmo tempo de muita tristeza, de alegria de poder ter um campeão. É verdade. E a gente não pode esquecer, né? A gente tem que honrar os nossos ídolos, o nosso passado e conhecer as figuras do nosso esporte. Hoje tem Palmeiras em campo, o líder do Brasileirão vai jogar contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Vamos então para a Academia de Futebol conversar com o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. Você já tem a escalação que o Abel Ferreira vai colocar em campo? Boa noite, Michele. Boa noite a todos, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, time Gazeta Esportiva. Eu tive a honra de entrevistar o nosso querido Éder Joffre algumas vezes, mantenho contato com a família até hoje, também estou muito abalado com a passagem do Éder Joffre. Inclusive, na semana retrasada, o nosso arquivo da Gazeta Esportiva, fiz uma intermediação junto ao Eric, ao Bruno, a gente enviou para a família do Éder Joffre várias imagens, várias fotos do nosso arquivo precioso que fica aí, um tesouro, digamos assim, muito bem guardado na Avenida Paulista 900, o prédio da Fundação Casper Libero. Virando a chavinha, falando de Palmeiras, que não está aqui, está no Rio para o jogo dessa noite. Aliás, eu fui recebido por caixinhas de sucos aqui pelos meus amigos porteiros do CT do Palmeiras. Não sei porquê, eu não tomo suco de caixinha, só gosto de suco natural. O Palmeiras que pega o Botafogo. Palmeiras sem sede, sem fome, muito bem, obrigado. Campeonato Brasileiro líder isolado. Salvo engano, o Botafogo está em 10º lugar, metade da tabela. Vem reagindo em ascensão no Campeonato Brasileiro. Últimas partidas foram 3 empates, 1 vitória. O Palmeiras só perdeu 2 ao todo. Está invicto no Brasileirão. É o único brasileiro, o único time do Campeonato Brasileiro invicto como visitante. As 2 que perdeu foram no Allianz Parque para Ceará no primeiro jogo do campeonato, um pouco mais adiante para o Atlético Paranaense do Felipão. Palmeiras nesses 14 jogos que jogou na casa do adversário, venceu 8, empatou meia dúzia, vai tentar uma nova vitória hoje à noite no Engenhão contra o Botafogo, time que foi goleado pelo Palmeiras no Allianz Parque no primeiro turno, e o Abel Ferreira está voltando de suspensão, e junto com o Abel Ferreira, uma penca de jogadores, Michele, além daqueles 2 que estavam com as seleções, o Everton e o Gomes, com seleções do Brasil e do Paraguai, jogadores que cumpriram suspensão automática. O Danilo, que tinha sido expulso junto com o Abel no clássico contra o Santos, cumpriu, tá voltando. O Zé Rafael tomou o 3º amarelo, também tá voltando. Esses 2 devem ser escalados como titulares. O Gabriel Menino deve ficar no banco de reservas, assim como o Hendrick, pela 3ª vez consecutiva relacionado, iniciando a partida no banco de reservas. Provável Palmeiras na tela aí, por favor, diretor, com Everton no gol, Marcos Rocha. O Luan deve jogar porque o Murilo foi barrado de última hora. Contraiu uma virose, não foi para o Rio, foi vetado, então deve jogar Luan e Gomes na zaga com Piquerez. Meio de campo com Danilo, Zé Rafael, o Scarpa e o Tabata alternando ali a meiuca e uma das beiradas. Na frente, se movimentando pelo corredor, o Dudu e o Rony de falso 9. Esse é o provável Palmeiras, que daqui a pouquinho estará oficialmente na pedra, escalado por volta das 7 da noite, 1 hora exatamente antes da bola rolar no Engenhão. Palmeiras que tem 7 pontos nesse momento em relação ao vice-líder do Campeonato Brasileiro, que é o Inter. O Colorado já jogou, então se o Palmeiras faturar 3 pontinhos hoje, abre 10 para o segundo colocado e continua nessa toada aí rumo ao título, Michele. Boa, Silvestre. E aí? Hoje abre 10, eu acho? Cada semana é um já pontinho. Esteve. Já cada esteve semana 10, é um pontinho. já esteve 9. Palmeiras é uma questão de tempo. Havia uma expectativa de repente, a coisa degringolar se perdesse para o Atlético Mineiro. Não, mas não... Não perdeu. Pelo contrário, ganhou fora. O Botafogo, com todo o respeito que merece, pela tradição, pela camisa, é inferior ao Atlético Mineiro. Portanto, acredito que o Palmeiras vai manter 10. 3-1 Palmeiras. E aí, Paulo? E por incrível que pareça, nesse jogo contra o Atlético Mineiro,
não teve problema de expulsão, não teve reclamações fora. O João Miguel ficou bem comportadinho ali no banco de reserva. Teve reclamação de arbitragem, sim. Não, mas reclamaram o Pedro, reclamaram expulsão. Sim, mas não teve aquela no campo, aquelas brigas, aquela papagaiada que a gente sempre vê. Então, foi assim, um jogo muito importante e o Palmeiras jogou muito bem. Agora o Luan tá bem, hein? O Luan tá muito bem, jogando bem. Veja só quem tá de volta das férias, José Paes! Uhul! Seja bem-vindo, Zé! Descansou, Zé? Você dormiu um pouco? Como é que tá o Theo? Já chega aqui, conta pra gente isso, né? Porque o telespectador, ele é praticamente da nossa família. E traz as novidades do Santos também, meu queridão. Fala, Mi, beijo pra você, beijo pra todo mundo que tá acompanhando aí nosso querido Gazeta Esportiva. Pois é, voltando de férias aí, né? Ontem já tava trabalhando nas eleições aqui, consegui participar, pude participar aí da nossa cobertura da TV Gazeta. Theo tá super bem, tá um pouquinho gripado, né, Michele? Você vinha comentando aí seus filhos lá também doentes, enfim, o Theo um pouquinho resfriado, mas tá tudo bem. Durante as férias aí pude ficar bastante tempo com ele. Dormi porque o molecão tá dormindo bem, tá bacana, mas agora aí na última noite tava gripadinho, não dormiu tão bem. Mas é assim mesmo, né, Michele? Um aninho, vai fazer um aninho, uma doencinha aqui, doencinha ali, mas tá tudo certo. Vamos falar do Peixudo, porque o Lucas Castilho tava com saudade desse termo aqui no Gazeta Esportiva, ele que é torcedor do Santos. Vamos falar do Peixudo, jogou no sábado, pegou o Internacional fora de casa, temos imagens aí, o nosso glorioso Luiz Ricardo Fini vai rodar as imagens, o Santos acabou perdendo pelo placar de 1-0 lá no Beira-Rio, gol do Carlos de Pena. Santos que vinha de uma vitória importante diante do Atlético Paranaense, mas foi dominado lá no Beira-Rio pelo Inter, acabou perdendo por 1-0. A destacar aí as atuações do Natan, né, do Papa João Paulo III, goleiro do Santos, e também do Eduardo Bauerman. Tirando esses três aí, foi um desastre. E o Luan, viu, Michele, que veio recentemente do Corinthians aí pro Santos, ele não gostou nada de ser substituído ali no 20º minuto do segundo tempo. Deu lugar ao Lucas Barbosa, ficou pé da vida com o técnico Orlando Ribeiro, amigo de Flávio Prado, que está aqui na redação. Saiu esbravejando, falando um monte, foi direto pro banco, e aí o Orlando Ribeiro teve que responder sobre isso na entrevista coletiva, sobre esse piti aí, entre aspas, do Luan. Vamos conferir. A questão do atleta, ele não gosta de sair. A gente sabe que ele não gosta de sair. E a gente sabe também que não é normal reclamar, né? Então a gente tem que, na semana, ver o que ele tem, o que realmente passou na cabeça dele, conversar com ele, ver se ele estava sentindo alguma coisa ali no momento. Acredito que não. Mas o rendimento dele ali de momento não era o que a gente precisava. Eu precisava atacar um pouco mais a equipe do Internacional. E a ideia era como foi. Nós colocamos o Barbosa no lugar para fazer companhia com o Marcos. E na armação nós tínhamos até o Soteldo. E o Sanches ainda estava em campo. Então eles poderiam fazer uma armação. Então eu tinha que optar entre ter mais um meia armador ou colocar mais um atacante. Eu optei em colocar mais um atacante. A questão de reclamar ou não, na semana, provavelmente ele vai vir conversar comigo, ele vai se explicar melhor e a gente conversa. Falou então aí Orlando Ribeiro aqui no Gazeta Esportivo. O Santos que volta a campo na próxima quarta-feira para pegar o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Estarei nessa partida trazendo todas as informações aqui no Gazeta Esportiva, jogo às 9h30. Viu, Mi? Volto contigo. Beijão para todo mundo, bom programa aí. Ei, José, melhoras para o nosso querido Theo. Diga, Tem Sérgio. gente que acha legal, jogador tem que reclamar mesmo de sair, isso mostra comprometimento. Acho não, feio, né? Pelo contrário, eu acho Não. um desrespeito ao treinador, acho inadequado. Internamente, de repente, pode fazer algum questionamento, se achar que, sabe, que é pertinente e com respeito também. E outra coisa, o Luan demorou um tempão. Quantas vezes o Corinthians precisava dele, chegava na hora H e aí vai reclamar porque foi substituído no segundo tempo? Luan. Menos, Luan. É isso que eu ia falar, né? É um jogador que estava precisando de uma oportunidade. E aí já vai causar. O Santos abre as portas para o jogador, acolhe esse jogador. Não é momento, Luan. Não é momento. Você tá crescendo, você precisa pegar a condição física novamente, entender que o ritmo é outro. Então, calma. Deu uma de Roger Guedes, Luan. Só que o Roger Guedes ainda está podendo. Só que o Roger Guedes, né, joga direto, todos os jogos e tal.
Beleza, Salazar tá chamando para fechar o noticiário do Coringão. Chega mais, Salazar, o que você traz pra gente? Bom, Michele, vamos lá. O Corinthians entra em campo amanhã contra o Juventude, como eu disse, lá no Alfredo Jaconi. A bola vai rolar às 9h30 da noite, 30ª rodada do Brasileirão. Importante informação para o torcedor do Corinthians. Viajaram praticamente todos os principais jogadores do elenco. Yuri Alberto, Roger Guedes, Fagner, Renato Augusto, todo mundo viajou, ou seja, muito provavelmente teremos uma escalação forte para esse jogo, que vai ser o penúltimo antes do Corinthians iniciar as finais da Copa do Brasil. Maicon e Rafael Ramos ficaram aqui em São Paulo, ainda estão tratando ali suas lesões, estão em trabalho de transição. O garoto Arthur Souza, jovem da base, que estreou contra o Cuiabá, centroavante, também relacionado, e o Balbuena, que saiu no intervalo do jogo contra o Cuiabá, ficou ali uma expectativa se ele tinha se lesionado, aconteceu alguma coisa, foi relacionado também, viajou, ou seja, não passou de um susto. Balbuena tranquilo, livre para o Vitor Pereira, se ele quiser utilizar amanhã contra o Juventude, tá certo, Michele? E o Fábio Santos, que vai ser titular, foi poupado contra o Cuiabá e vai ser titular amanhã, falou sobre uma situação interessante, né? O Corinthians está muito bem dentro de casa, melhor mandante do Campeonato Brasileiro, mas fora de casa não vence já há 7 jogos, tem uma única vitóriazinha nos últimos 14 duelos longe da Neoquímica Arena. E o Fábio Santos falou sobre essa situação. Eu acho que é natural, né? A força do Corinthians está em casa, mas a gente tem que melhorar fora de casa, sem sombra de dúvida, se a gente quer se manter no pelotão da frente, numa fase decisiva do campeonato, né? Então a gente já conversou e sabe que precisa desses pontos fora de casa e a melhor oportunidade sempre no próximo jogo vai ser nesse contra o Juventude. Bom, Michele, melhor oportunidade também não há, porque o Juventude é o lanterninha do Campeonato Brasileiro, não vence uma partida qualquer há 10 jogos, ou seja, essa é a hora então do Corinthians acabar com esse problema como visitante, tá certo? Desculpa a minha voz, acho que deu para passar todas as informações e agora eu toco a bola para vocês aí. Tá charmoso, Salazar, tá charmoso. A Fernanda vai gostar. Fala, Célio, Juventude, obrigação de ganhar. Você não gosta que fala obrigação, não vai falar né? obrigação, não. Mas tem obrigação. Tem que vencer. Tem que, não vencer, não é obrigação, mas tem que vencer. Então, pensando em meta, ele pode garantir vaga na Libertadores ganhando do Flamengo na final da Copa do Brasil. Mas é o Flamengo, é um clássico, pode não acontecer. Então, por isso tem que se garantir no Campeonato Brasileiro também, sabe? E contra o Juventude, time praticamente rebaixado. Gente, se não ganhar do Juventude, o que dirá do Flamengo? Então, pois então tem que jogar. Não, e outra coisa, tá tudo embolado ali, né? Tá. Até o sexto, Atlético Paranaense, Flamengo, Corinthians, Fluminense, não pode, é um jogo importante. Na temporada passada, o Corinthians já perdeu lá de 1-0. Então não pode, tem que entrar concentrado. O VP tem falado isso inúmeras vezes, tem que entrar concentrado. Time grande, quando joga fora, tem que entrar agressivo, tem que querer ganhar. Então o Corinthians tem condições, sim. Tem condições. Agora, precisa também ver a formação que ele vai colocar, né? Se mudar muitos jogadores aí acaba atrapalhando o esquema tático que já está dando certo. Isso aí. Tem um jogador do Palmeiras que conhece muito bem o Botafogo. É isso, Silvestre? Quem que é esse especialista no time adversário? Conta pra gente. Rafael Navarro, Michele, que foi campeão brasileiro da Série B pelo Botafogo em 2022. O melhor jogador do time, pelo menos nos números. Foi o artilheiro da equipe com 16 gols marcados naquela Série B, 10 assistências, chamou a atenção do Palmeiras, do Abel Ferreira, veio para o Verdão. No Verdão, ele tem 7 gols e 3 passes para gol, mas ainda não vingou. Tanto que o Rony continua lá firme e forte no ataque do Palmeiras, fazendo muito bem a função de centroavante. Rafael Navarro, depois da preparação final aqui na academia, antes da viagem para o Rio, o jogo é hoje à noite contra o Fogão no Engenhão, falou à TV Palmeiras sobre essa motivação de visitar a ex-casa dele, jogar de novo no estádio Newton Santos, encarar um velho conhecido. Diz aí, Navarro. Estamos sentindo bem melhor a questão do começo do ano, fisicamente também.
Então estou preparado para poder ajudar o Palmeiras da melhor forma possível. Na base eu também já joguei de meia, então tenho essa facilidade de poder sair um pouco mais da área também. Então posso ajudar tanto como meia e também como centroavante. Então estou pronto para ajudar. Jogo especial, né? Tá podendo voltar no Engenhão também para mim é especial, mas principalmente para o Palmeiras e para a gente é um jogo importante. A gente precisa somar mais 3 pontos para poder continuar na liderança e poder manter uma distância de pontos do vice-líder. Distância de pontos que nesse momento é de 7 do líder Palmeiras para o segundo colocado Internacional. Diferença que pode subir para 10 se o Palmeiras vencer o Botafogo. Navarro deve começar como opção no banco de reservas, assim como o garoto Hendrick. Foi cortado, Michele, do banco hoje o Lopes por excesso de gringos, no máximo 5 estrangeiros. O Abel já queimou a cota de estrangeiros, preferiu colocar o Kusevich dessa vez no banco, até porque o Murilo não pôde ir, porque contraiu uma virose. Então rodou desta vez o Lopes, que também está precisando mostrar serviço, assim como o Navarro, que já fez os golzinhos dele, mas ainda não mostrou tudo que pode, pelo menos foi assim no Botafogo. O torcedor do Palmeiras também espera que ele possa render um pouco mais com a camisa do Verdão. Já sai a escalação oficial e a bola rola às 8 da noite, o líder em campo, logo mais pelo Campeonato Brasileiro, querida. Beijo. Beijo, queridão. Fala, Paulo, o que é? Fala. Não, eu tava falando que o Navarro, quando ele estava no Botafogo, foi um jogador assim que me surpreendeu bastante. E quando chegou no Palmeiras, eu falei, esse jogador vai ajudar muito a equipe do Palmeiras. E ajudou? E no início, assim, não teve o seu espaço, né? Depois teve as suas oportunidades. Aí o Abel começou a formar o seu ataque preferido, com o Rony, Dudu ali. Então não teve tantas chances, mas é um jogador importante, viu? É um jogador que deve ser olhado com bons olhos. Isso de conhecer o time faz diferença? Tipo, ter um jogador que já jogou lá, tal, faz diferença? Vocês acham? Não faz muita não, não faz muita não. Não faz muita não, até porque quando ele jogou, ele estava na segunda divisão, é outro momento, só se for para falar situação. assim, o goleiro cai mais daquele lado. Outro técnico, outra coisa. Não, colabora com nada. Ou quase nada. Não é verdade. Não, nada. Ainda mais esse Palmeiras aí, acho que nada. Não, e o Navarro, ele, até que ele teve um bom momento da temporada, se tornou até artilheiro da Libertadores num período. Depois perdeu muito espaço, né? Chegou o Lopes, chegou o Merentiel, e aí, sabe, perdeu espaço. Mas é um jogador muito novo. Tem que ter paciência com ele ainda bom pode. Jogador, né? É bom jogador. Mas né? Aquele negócio, não pode desperdiçar um jogador desse claro porque não está jogando, não, mas vai chegar um momento que ele vai poder jogar e vai poder ajudar fazer essa gols, equipe. ele já mostrou que ele sabe fazer. Então, você hoje precisa de elenco. Ainda aí. mais quando você fala de Campeonato Brasileiro, você precisa de elenco. E o Palmeiras hoje tem um elenco adequado. Palpite para hoje? Ganhou de 4-0 no primeiro turno, 3-0. 3-1 para mim. E você, Celso? 2-1 Palmeiras. Beleza. Bom, e o quê? O Hendrick joga hoje, vocês acham? Dá para pôr o Hendrick hoje? Acho que ele só vai colocar quando o Palmeiras garantir o título. Ai, mas precisa ter esse medinho todo? Mas sair jogando, eu acho que ele não vai colocar ainda. Vai liberar também só acho. Com tempo. Eu acho que nem se o Palmeiras tiver com o título. 2-0, aí ele já coloca o Hendrick. Sei lá. Aí o Hendrick vai e faz 3. Acabou, pessoal. A gente volta amanhã com muito mais. Valeu, Celso. Valeu, Paulo. Beijo pra vocês. Valeu. Tchau. Tchau.